E aí, taurinos, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Sejam muito bem-vindos ao Doutor Tarô. Eu sou o Felipe Cohen, tarólogo e psicanalista, e estou aqui para fazer para vocês uma leitura de tarô terapêutico para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Touro. Mas também é para você, caso você esteja lidando com alguém deste signo, pode ser que a mensagem seja diretamente para você. É bem comum que o tarô espelhe as energias. Acima de qualquer coisa, como eu sempre lembro vocês, tarô é energia, tarô não é signo. Então, se você está aqui, seja porque alguém te enviou o link, ou porque você simplesmente acabou clicando, é porque você está conectado com a energia da leitura. E isso é muito mais importante do que o título de um signo. Então eu sugiro que você fique até o final comigo, para que você possa receber as devidas orientações da espiritualidade para o seu momento. Certo? Bora lá, então espero que esse vídeo realmente possa expandir a sua mente, que você possa sair daqui realmente com novas reflexões e que você possa aproveitar também dicas práticas para colocar aí no seu dia a dia e realmente efetuar mudanças na sua vida. Como vocês sabem, aqui a gente não faz, esse vídeo não é apenas sobre tarô, mas é também um vídeo sobre mentalidade, neurociência, espiritualidade, logicamente, e muita inteligência emocional. Ok, vamos ver então o que vem para a leitura de vocês. Enquanto eu embaralho, já aproveita aí para você se inscrever no canal, se inscreva, ative as notificações, assim você fica por dentro sempre que eu fizer novas postagens. E para quem quiser consultas particulares, é só utilizar o link que está na descrição do vídeo. Clica no link, entre em contato e agenda sua sessão. Sessões de tarô terapêutico, tarô divinatório, mandala astrológica e, é claro, né, os meus atendimentos aí de psicanálise através das sessões de desbloqueio emocional. Se você quer se desbloquear emocionalmente, eliminar crenças limitantes para que você cresça, se desenvolva e prospere em todas as áreas da sua vida, entre em contato comigo, o link está na descrição, ou então você pode apontar o QR Code aqui, ó, o celular para este QR Code. Ok? Vamos lá então. O que vem para o grupo de pessoas conectadas com a leitura. Fundo do deck. Indecisões. O que vem para os taurinos? Os taurinos e para o grupo de pessoas conectadas. Balanço, uma carta que fala muito sobre o equilíbrio. Fala sobre trazer um estado de harmonia, longe de julgamentos. Vamos ver onde ela se conecta. Me parece que vocês estão tentando resolver alguma questão. Dúvidas. Abro mão da necessidade de saber todas as respostas. E a energia da paz. Carta que fala sobre a paz. Abro mão de toda energia negativa. No fundo do deck é solidão. Eu sei que nunca estou sozinho. Solitude, né? Aqui seria, em vez de solidão. Vamos lá, taurinos. O que eu tô percebendo aqui na leitura de vocês? Conforme eu for falando, as coisas vão clareando aqui. A gente vai junto fazendo essa leitura. Me parece que vocês estão lidando com alguma questão que está trazendo dúvidas. Pode ser que seja relacionada a trabalho ou também alguma coisa diretamente com alguém. Isso está gerando, logicamente, uma certa desarmonia. Para alguns de vocês pode ser que seja alguma coisa num sentido meio de desconfiança. Mas eu vejo que vocês estão tentando analisar os fatos para que você não possa nem ser, né, como que é o nome, a palavra que eu ia te falar? Você está tentando ser imparcial nessa questão para que você realmente saiba como fazer. Embora vocês estejam aí bastante com dúvida, a energia que vem para vocês é uma energia que pede para que vocês tentem fazer isso realmente com a cabeça fria. Principalmente então se você está no momento aí que você está tentando tomar uma decisão
que essa decisão vai implicar em outras coisas, é uma decisão importante. É importante que você faça essa decisão quando você realmente não tiver com dúvidas na sua cabeça. Entretanto, você saiba que nem sempre a gente vai ter todas as respostas, né? Então, se aqui estiver se referindo a uma decisão que você precisa fazer, por exemplo, aceitar um novo trabalho, iniciar um novo projeto, né, alguma coisa neste sentido mais decisivo, nem sempre a gente consegue ter todas as respostas conscientemente, né, racionalmente. Às vezes o racional, ele não tem as respostas, mas o emocional, ele tem, né. Embora nós tenhamos sempre uma tendência de achar que quando a gente segue pela emoção, nós estamos sendo irracionais, o que é completamente avesso à própria fisiologia, né. Por que que eu digo que é a própria fisiologia? Porque o primeiro cérebro que existiu, né, quando o ser humano estava começando a se desenvolver, foi o cérebro das emoções, né. Começou pelo reptiliano, depois pelo límbico. Então esse pensamento mais consciente, ele foi elaborado depois. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o sentimento, a emoção, ela vem primeiro do que a racionalização. Não à toa, né, quando a gente está diante aí de alguma situação que nos coloca em choque, por exemplo, a gente tem uma reação rápida. Correr, fugir, né, dar um tapa, revidar. Depois que às vezes a gente pensa, né: "Putz, como é que eu fiz aquilo? Por que que eu fiz aquilo?". E por que que eu tô falando pra você? Porque dependendo da situação que vocês estão passando, vocês precisam também tomar cuidado com essa reatividade que você tá lidando com essa questão. Olha, pra alguns, né, dependendo do momento, a emoção ela vai ser importante pra você, porque às vezes a gente não pode racionalizar todas as coisas. Porque quando a gente racionaliza todas as coisas, uma das coisas que a gente ativa muito forte é o ego. A necessidade, né, de punição, dependendo do que for. Mas às vezes essa vontade racional, ela é completamente diferente da vontade emocional. O que você precisa ter acima de qualquer coisa é um discernimento, para que você não seja nem 8 nem 80. Esses dois polos, né, eles não podem ficar tanto em desequilíbrio. Existe uma coisa que se chama a lei da polaridade e a lei do ritmo, a lei rítmica. No próprio hermetismo a gente sabe sobre isso. Então, tudo que a gente vamos pensar que a gente tem 2 polos, né, a direita, a esquerda. Acho que no caso para vocês aqui a direita e a esquerda. Então, como todas as coisas têm seu ritmo natural de ser, se a gente desce muito, a gente vai subir também na mesma proporção. Por que que eu tô dizendo isso? Porque para alguns de vocês aqui, manter esse ritmo, tomar cuidado com esses picos energéticos, ora muito bravo, ora muito calmo. Esse desequilíbrio, ele pode ser prejudicial, porque é o que eu falei para vocês. Quando uma emoção surge muito forte aqui na sua vida, talvez você tenha uma tendência a ser reativo. Mas o que você precisa naquele momento é filtrar o que está acontecendo, para que você possa saber como equilibrar essa situação. Porque aqui eu realmente vejo que vocês estão diante de alguma coisa, de um momento da vida de vocês, uma situação que você está passando, que ela pede muito equilíbrio de você. E é logicamente, né, para não sei exatamente o que vocês estão passando, mas pode ser muito desafiador. Pode ser muito desafiador manter o equilíbrio aqui num momento da vida que às vezes eu não tô me sentindo muito equilibrado emocionalmente. Então o que que a gente tem que entender? Primeiro de tudo aqui na leitura de vocês, aprender a fazer a gestão da emoção. Felipe, o que que é fazer essa gestão da emoção? Que é a famosa inteligência emocional. É entender que tudo, o que que vem primeiro? Primeiro vem o sentimento. Tudo que nos acontece, a primeira coisa que a gente recebe ali é o sentimento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Quando uma pessoa não faz uma gestão da emoção. Alguém vem aqui e fala assim pra você: "Você é super religioso". Alguém vira pra você e fala assim: "Eu sou ateu".
Aí você é uma pessoa super religiosa, você já fica com raiva do outro. Você não aprende a entender aquela informação que você recebeu, você não aprende a filtrar aquela emoção para que você devolva de uma outra forma. Você não precisa se ofender por conta daquilo. Não faz, não é sobre você, é sobre o outro. O que você precisa é respeitar. Cada um faz as suas escolhas. E eu estou dizendo isso aqui porque eu estou falando com pessoas que precisam aprender a fazer uma gestão da emoção. Entender que existe o mundo real e existe o mundo ideal. O que é o mundo real e o mundo ideal? O mundo real é aquele que não muda. E o mundo ideal é aquilo que eu fico idealizando na minha cabeça. Quando você aprender a viver no mundo real, primeiro de tudo que você vai perceber é que não existem tantas pessoas ruins como você imagina. Mas é a visão que você tem feito das pessoas de acordo com a sua emoção. Vou explicar para vocês entenderem. No mundo real, vamos imaginar uma vaca. A vaca, ela é uma vaca em todo o mundo. Mas dependendo da minha idealização, ela pode ter significados diferentes. Por exemplo, na nossa cultura, a vaca representa o que para você? A maioria aqui vai pensar fartura, né? Então alguns vão fazer o quê? Alguns vão pegar a carne dessa vaca para comer, para se nutrir. Não tô falando de vegetarianismo, pelo amor de Deus, entenda o que eu quero dizer. Outros vão fazer o quê? Vão fazer essa vaca fazer mais prosperar, né? Então vão pegar o leite dessa vaca, fazer queijo, enfim, ela vai ter esse uso. Mas, por exemplo, na Índia, a vaca é sagrada. Ela é um deus, ninguém toca na vaca. Então você percebe que no mundo real a vaca continua sendo uma vaca. Mas de acordo com aquilo que as pessoas idealizam, ela tem um outro significado. E o que eu quero dizer com isso? Talvez você esteja se questionando, né? Nossa, mas isso aqui não é um vídeo de tarô? Como muitas vezes algumas pessoas vêm questionar. Eu não tô aqui pra ficar puxando milhares de cartas e ficar te falando um monte de coisinhas. Eu tô fazendo você refletir. Porque você tem que refletir a situação que você tá vivendo. Uma das coisas que você tem vivido com relação a isso é que uma pessoa, fala A e você entende B. Aí você fala B, o outro entende C. Por quê? Ninguém está vivendo no mundo real aqui. Nós estamos falando sobre uma situação em que talvez duas pessoas, né? Talvez você e quem você está em contato, não estejam entrando em sintonia porque não estão se escutando. Isso é muito, muito real. Isso é muito comum, inclusive. Se o meu emocional está abalado, eu não consigo ouvir o mundo real. Por que no tarô, por exemplo, a gente tem a carta da lua? E quando a gente vem com a carta da lua, por exemplo, ela representando ali na sua parte emocional, um dos conselhos que a gente vai dar para uma pessoa é: não tome decisões nesse momento. Porque nesse momento, as suas emoções, elas estão anuviadas, né? Elas estão como a lua, cada hora ela tá numa fase. Ontem eu fiz um atendimento e eu falei para a pessoa: olha, neste momento, evita tomar decisões importantes. Porque o seu emocional está abalado. Então tem hora que você vai ter uma percepção, tem hora que você vai ter outra percepção. E enxergar o mundo real como ele é, olha a lua, né? A lua, ela tem várias fases. Mas a lua continua sendo a lua. Não é porque a nuvem está encobrindo que a lua ficou pela metade. A lua continua sendo a lua. O que eu quero dizer com isso? Que você está passando por uma fase que você pode ter essa tendência a observar coisas sobre perspectivas diferentes o tempo inteiro. Mas o que você precisa fazer é tentar manter os pés no chão. Por isso eu digo para você também, neste momento, talvez seja muito mais inteligente você evitar grandes decisões. Você evitar agir quando você estiver no calor do momento, no impulso. Gente, só para você ter uma ideia do que acontece quando a gente tem uma emoção forte, como pode ser a emoção que vocês estão passando. Diante de um susto, por exemplo, por isso que eu falo que o nosso canal ele fala de inteligência emocional, fala de neurociência,
porque isso vai te trazer reflexão. Olha só, quando a gente está diante de um momento que a gente leva um susto, o nosso sangue ele flui para as nossas mãos. Susto não, desculpa, raiva. O sentimento da raiva, perdão, é o sentimento da raiva. O sangue flui para as nossas mãos. Não sei se vocês sabem. Por que que ele flui para as nossas mãos? Porque fica mais fácil a gente golpear, sacar uma arma, alguma coisa para se defender. Não sei se você já percebeu, observa quando você tá com raiva. Tem gente que quando fica com raiva, você olha pra pessoa, ela tá fechando os punhos. Tá fluindo o sangue pra lá mesmo. Acelera o batimento cardíaco, a respiração. O seu corpo ele entra num modo de sobrevivência, num modo de emergência, que ele faz com que você tenha mais vitalidade. Você pode estar cansado. Se você ficou com raiva, ele vai disparar ali hormônios que vão te reanimar. E você vai querer ir pro embate. O sentimento da felicidade, por exemplo, ele é um sentimento que traz leveza, relaxamento para o corpo. Quando você tem a sensação de felicidade, por exemplo, se você tiver se você tiver acabado de passar por situações, por exemplo, mais conflituosas, ele vai disparar ali no seu corpo um choque de relaxamento que você vai se sentir em paz. Isso vai fazer com que você, por exemplo, tenha ânimo para realizar qualquer atividade. Qualquer atividade, metas. Por que que é importante você estar feliz? Cultivar bons sentimentos. Porque eles vão te ajudar, inclusive, a você atingir as suas metas e objetivos. Olha como é importante. Quando a gente quando a gente é surpreso por alguma coisa, qual que é a cara de surpresa que a gente faz? Esse levantar das sobrancelhas, eu não sei se vocês sabem, mas é porque ele vai aumentar a luz na nossa retina, ele vai ampliar nosso campo de visão e vai trazer mais clareza para a gente elaborar um plano. Felipe, por que você está me dizendo isso num vídeo que deveria falar sobre tarô? Porque eu quero entender que vocês estão diante de um momento que a emoção de vocês está passando por esse vai e vem. É um momento bom para você ter clara noção das decisões que você precisa fazer? Questiona a si mesmo. Se você não estiver se sentindo estável, evita. Você não precisa ser reativo ao outro. Talvez nesse momento você esteja se questionando que eu falo isso porque eu não estou vivendo a sua vida. Porque não sou eu que estou ouvindo sua mãe reclamar, o seu pai reclamar, o seu marido reclamar. Porque todo mundo vem te encher o saco. Porque isso, porque aquilo. A gente não pode controlar as outras pessoas. Isso é fato. Não tenho como. Mas eu tenho como me controlar. Quando a gente começa a estudar a inteligência emocional e quando você aprende a ter mais domínio sobre as suas emoções, uma das coisas que as pessoas começam a acreditar é que você é frio. Porque você entende que você só vai expressar uma emoção se você permitir expressar. Porque toda informação que você recebe do outro, então alguém te emanou raiva. Alguém te emanou, por exemplo, um tolo. Uma pessoa tola vem e dá um tapa na sua cara. Qual que é a reação que você tem? A maioria de vocês talvez aprenderam o quê? Ninguém toca no seu rosto. Então se uma pessoa aprendeu que ninguém toca no rosto dela, ela vai revidar. E dependendo do nível de consciência, ela pode revidar de uma forma assim. Como que vai ser? Olha só a diferença que vai ser, né? Um tapa no rosto. E eu tô falando porque tem sentido com a leitura, tá? Um tapa no rosto para determinados tipos de pessoas com bloqueios diferentes, por exemplo, uma pessoa que tem um bloqueio de autoimagem, ela se sente fraca. Ela pode tomar um tapa de uma pessoa que é mais fraca do que ela, que é menor do que ela. E ela não vai conseguir revidar, porque ela não se sente capaz. Agora, uma pessoa que não tem esse problema, mas tem, sabe, outros tipos, ela pode revidar tão forte que ela pode fazer uma besteira. Agora, um sábio, diante do momento que leva um tapa de um tolo, talvez ele perceba que não revidar
vai fazer com que aquela situação acabe naquele momento. E por que que eu tô te dizendo isso? Porque se você for sábio, se você for sábia, você que está assistindo essa leitura, você vai conseguir passar por esse período sem criar tanto caos. Sem criar tanto caos. Não é sempre que você precisa revidar. Raramente. Aprenda a confrontar. E o que é confrontar? Fazer perguntas. Melhor coisa do que se você quer aprender a economizar energia falando, 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 porque às vezes a gente quer falar para o outro, a gente quer mostrar para o outro que a forma como ele tá agindo não tá correta. Só que a gente faz isso de uma forma incisiva. Não faça isso. Olha como você está fazendo, você tá errado. Por exemplo, alguém quer, né? Deixa eu tentar um exemplo. Enfiar o dedo na tomada. Uma criança que tenta enfiar o dedo na tomada e você é mãe, você fica bravo. Você vai lá dar um tapa no seu filho. Você é burro. Onde já se viu? Qual que vai ser a tendência da pessoa? A pessoa vai se chocar com você, né? Não vai te ouvir. Você tá ferindo alguém. Então, em vez de ferir, você poderia virar para aquela pessoa e simplesmente falar: qual é a sensação que você tem ao colocar o dedo na tomada? A pessoa vai virar para você e falar: doeu? Fez sentido para você fazer isso daí? Você se sentiu bem? Não doeu? Você quer repetir? Então, às vezes, a gente tem que entender ter essa sabedoria da pergunta. Você tá vendo alguém ter uma atitude autodestrutiva? Para de beber. Para de fazer isso, para de fazer aquilo. Comece a fazer perguntas. Comece a ter empatia, às vezes, de se colocar no lugar do outro. Por que será que aquela pessoa está tendo aquelas atitudes? Insegurança no relacionamento sempre vai fazer com que a pessoa que está se sentindo insegura dentro de um relacionamento, ela vai ter uma tendência a gerar situações de caos para se sentir segura. Então o ciúmes vai estar mais exagerado, a necessidade de aprovação, ficar no pé. Em vez de virar para o outro e falar: nossa, você não me dá sossego, enfim, criar brigas por conta disso, perceba-se por que o outro está inseguro. Será que eu posso ajudar de alguma forma? Será que tem como eu auxiliar de alguma maneira para que essa pessoa não se sinta tão insegura? E logicamente, né, cada um tem que fazer o seu trabalho. Mas quando a gente aprende a ouvir o que o outro não está falando, a gente consegue ser mais feliz. Então, nesse momento, olhe para as situações que você está passando, que te trazem muito conflito e que fazem você realmente sair desse equilíbrio e comece a se questionar o que você não está ouvindo. Porque é lá que está a resposta. E quando você fizer isso, olha o que a vida traz para vocês. Paz. É a energia da paz que entra na sua leitura. Então você precisa aprender a cultivar esse sentimento de paz. Muitos aqui, né, as dúvidas. Muitos aqui não conseguem, né, por exemplo, diante do momento, eu não consigo não revidar, eu não consigo não ser reativo. Porque eu quero ficar entendendo, sabendo. E tem coisa, gente, que às vezes não tem como, né? Então, às vezes o outro acordou de mau humor. Para de pensar que é com você. Para de tentar saber. Às vezes a gente, sabe, às vezes a melhor coisa que a gente tem pra fazer é simplesmente mudar a energia do ambiente. Em vez de ficar perguntando: nossa, que cara feia que você tá. Nossa, sabe, instigando aquilo. Faça você, dê o primeiro passo, né? Se você tem um relacionamento que você preza, dá o primeiro passo. Não, eu só vou falar quando a pessoa me pedir desculpa. Porque o que ela fez. Ué, você ama essa pessoa? Você realmente ama essa pessoa? Ela tá. Perceba que ela não está falando. Dá o primeiro passo. Porque se nesse momento você estivesse no final da sua vida, essa situação ela teria sentido. Essa desavença ela teria sentido.
Seria tão importante assim? Porque é o que a gente mais percebe de pessoas quando estão no leito de morte, nenhuma delas se preocupa com coisas materiais. Nenhuma delas vai se implicar com situações que acontecem. Nenhuma delas vai querer isso, mas todas elas vão dizer sempre o quê? Eu te amo. Diga pra tal pessoa que eu a amo. Falar pro meu pai que eu te amo, que eu amo. Falar pra minha mãe que eu amo. Falar pra minha esposa, pro meu filho. Então não espera chegar nesses momentos pra dizer pras pessoas que você ama o quanto você as ama. E se você tá ferido com alguém, se você tá machucado com alguém, dá o primeiro passo. Às vezes, tudo que a gente precisa é dar o primeiro passo, aprender a soltar, perdoar. Mas o que nos impede? O ego, né? O orgulho. Infelizmente. A necessidade de reparação. Eu vou esperar o outro. O outro tomar atitude. O outro me pedir desculpa. Porque foi ele que errou. Às vezes, gente, não importa quem errou. Porque a gente só continua desperdiçando tempo e oportunidade de estar com as pessoas que a gente ama. Não seja assim. O que mais? Olha lá. Um clímax fervoroso se aproxima. Então, aqui, né, a leitura diz para vocês que, continuando dessa maneira, vai ter uma tendência dessa situação, a sorte está ao seu lado. O clímax é sempre aquele momento das grandes reviravoltas, né? É quando a energia ela se condensa. Mas olha só, justamente quando a energia condensa para dar a explosão, é que depois despressuriza. Então, o que você precisa conseguir nesse momento? No momento que você estiver vivendo esse clímax aí dessa situação, despressurize essa situação. Talvez agora, no próximo momento que você estiver em contato com esta pessoa, talvez essa pessoa ela venha com a mesma mentalidade que ela esteve até aqui. Só que a sua mentalidade mudou agora. Então, entenda que o que vier daqui para frente é uma oportunidade para você despressurizar isso que está acontecendo. Na próxima vez que você estiver lidando com essa situação, lide de uma outra maneira. Seja o primeiro que oferece o abraço, o perdão, o carinho, a palavra de amor. Acolha primeiro para que você também seja acolhido. Porque isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então aproveita que essa situação ela está chegando no clímax. Pode ser uma grande resolução, pode ser uma conversa importante que vocês vão ter, né, as famosas DRs. Mas aproveita aqui para trazer equilíbrio para essa situação. Às vezes é a coisa de virar olho no olho e falar: eu te perdoo, tá tudo bem, vamos seguir em paz. Eu peço desculpas também, o quanto eu errei. Hoje eu tenho mais noção sobre isso. Vamos aqui realmente dar atenção ao que é importante. Diga para o outro então. E o que é importante para mim nesse momento é a sua vida. É a nossa felicidade. Você que está casado, você que está casada, você que está no relacionamento e que existe amor. Não deixa esses sentimentos destruírem algo que pode ser muito bonito, né? Não deixa o seu trabalho entrar em desarmonia, entrar em crise com o seu chefe, com as pessoas. Preze, gente, para ser a luz no ambiente em que você está. Seja essa luz. Você pode, você tem capacidade para isso. Você é um ser de luz. Você é um ser feito à imagem e semelhança do Pai, do Deus Criador, do Deus vivo. Então, aonde você vá, leve essa luz. Vocês vão ser muito mais felizes, eu garanto. Vamos aqui pro tarô.
O que mais para os taurinos? E grupo de pessoas conectado nessa leitura. Vou começar pegando os menores, os maiores. Casa 1. O diabo, casa 2. O sol, ó. Casa 3, a imperatriz. Casa 4, a sacerdotisa. Casa 5, a estrela. Olha só. Primeiro de tudo, que nós realmente, agora o tarô, ele confirma pra gente que nós estamos falando sobre uma situação que é importante pra você, né? Se for um relacionamento, é um relacionamento que é importante pra você, que é quase aquela coisa do sonho, né? É um sonho de relação, é um grande desejo. Não é uma coisa que a gente vai jogar fora, assim, simplesmente de qualquer forma. Agora, o que está acontecendo? É aquilo que eu falei, a falta de clareza da situação está fazendo com que a gente entre em conflito. Então, é como se tivesse nesse momento uma disputa de poder, né? Um lado querendo sobrepujar o outro, né? Um querendo ter mais força do que o outro, um querendo falar mais alto do que o outro, né? Um querendo submeter o outro aos seus desejos, aos seus desígnios. Então, com isso a gente não está respeitando, né? Com isso a gente não está respeitando a individualidade do outro, né? O Sol na astrologia, ele fala muito sobre a sua individualidade, né? Sobre o seu ser. Então aqui é como se vocês estivessem diante de uma situação, seja você ou seja o outro, nós estamos tentando ganhar a todo custo, sobrepujar mesmo, né? O diabo, ele também é aquele grande opositor, né? Então é como se vocês estivessem sempre em oposição, não prezando pelo bem-estar, pela felicidade, sem clareza. Uma situação realmente forçada, sabe? Então é importante nesse momento fazer o que com isso? Voltar a cultivar o que é bom no relacionamento. O que é bom dessa situação. Aqui é um momento em que vocês precisam interiorizar um pouco essa questão e realmente dar atenção só pro que é bom. Só pro que é bom. Ter mais amorosidade para lidar com essa questão. Cuidar realmente aqui, né, disso que é importante para vocês. Talvez seja tão importante, olha só, né? Talvez seja tão importante que justamente por isso é que eu tô tentando forçar. Sabe quando a gente tem muito apreço por algo e isso se torna quase uma obsessão? Só que aqui não pode ser assim. Aqui precisa soltar mais isso. É necessário soltar para que vocês possam ter um resultado positivo. Deixa eu classificar aqui com os menores. Olha lá. 6 de paus. A sacerdotisa, o 6 de paus, o que ela me traz nessa leitura é que vocês aprendendo a cultivar mais aquilo que é importante para o relacionamento, para o trabalho, enfim, para cada um de vocês pode ser diferente. Mas isso vai trazer uma satisfação. Olha lá, 2 de espadas. 2 de espadas com a imperatriz. Então, vocês tendo mais ciência, mais clareza, não dando atenção, não alimentando, né, a inflexibilidade. É o abrir dos olhos mesmo. E é você percebendo que nesse momento ganha. Lembra que eu falei lá no início da leitura? Ganha aquele que consegue ter
ser sábio. E ser sábio aqui é agir no silêncio. O silêncio ele vai ser muito importante para lidar com essa questão, para conseguir dominar o outro, mas de uma forma inteligente. E dominar no sentido neutralizar, seria a melhor palavra. Porque dominar não, né, gente? Dominar já tá demais. Mas aqui é você aprender a neutralizar essa situação. E olha só, outra informação que também esse diabo traz para vocês, como ele aparece também no aspecto positivo, às vezes a gente precisa ter essa audácia, né? O diabo aqui, como ele é o opositor, então eu entendo que se o outro tá agindo grosseiramente, difícil lidar com aquela pessoa porque ela tá muito estúpida, por exemplo, enfim, é você saber ser o oposto daquilo, como eu falei no início, como eu falei para vocês aqui durante a leitura. O sábio, ele compreende que se ele tomar o tapa, o tolo vai revidar, o tolo machão, né, ele vai até fazer uma bobeira, mas o sábio entende que ali pode ser a finalização daquela questão. Então, ele age de acordo com a natureza dele. Ele não é reativo. Então, aqui o que eu entendo é que vocês precisam buscar uma maneira de ser opostos a essa situação, com sabedoria, com inteligência, com um poder de convencimento. Eu falei pra vocês, né? Façam perguntas pra mostrar aqui que pode ser resolvido de outra forma. Aqui vocês vão precisar sim ter um pouco de paciência. Essa imperatriz, ela sempre pede pra gente paciência, porque a imperatriz tem o tempo. Ela tem um tempo. Então é como se por um tempo vocês precisassem ser pacientes, cultivar bons sentimentos e às vezes até fechar os olhos para algumas coisas. Porque dependendo da situação que vocês estão lidando, às vezes é muito o outro, né, também. Só que eu preciso não sejam iludidos pelos seus olhos, por aquilo que vocês veem. Aprendam a gerir as emoções, como eu falei durante a leitura. Às vezes, né, vai dar aquela vontade de você gritar, de você brigar, de você xingar. Mas aí sempre se questione, aonde que isso vai me levar? Não se permitam ficar cultivando maus sentimentos. Veio aquele mau sentimento, veio a vontade de xingar, veio a vontade de brigar, conta 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Aonde que isso vai me levar? A lugar nenhum. O que isso vai me causar? Desavença. Vai ficar mais difícil lidar com a questão? Vai. Não vale a pena. Conta 5 segundos e solta. 1, 2, 3, 4, 5. Soltei. Faça isso, o exercício da respiração. A respiração oxigena o nosso sangue. Ajuda a gente a pensar, clarear as ideias. Faz o que eu ensinei da surpresa. Amplie o seu campo de visão. Não é à toa tudo que eu falo durante a leitura. Por isso que eu peço, falo pra vocês têm que entender que aqui a gente vai unir tarô sempre, mentalidade, neurociência, inteligência emocional. Porque tudo faz parte. Tarô é vida. O que muitas pessoas que assistem não entendem é que tarô é vida. O tarô tá em tudo. O tarô está acima de qualquer coisa. Depois que você aprende tarô, depois que você consegue compreender o significado dos arcanos, é como se você pudesse ver a teia da vida. Por isso eu consigo fazer conexões de outras coisas, de outros assuntos. Eu não preciso ficar limitado aqui no arcano. Eu não preciso que você fique aqui só esperando eu tirar cartas e cartas e cartas e cartas e cartas para dar um recado que às vezes um único arcano pode me trazer. Eu poderia fazer a leitura de vocês com um único arcano e eu continuaria entregando o mesmo recado que 10 arcanos vão me trazer. Quando você consegue ter ligação com aquilo. Então para de ficar se questionando, para de ficar se perguntando quando é que eu vou tirar a próxima carta. Não é a próxima carta. Ouça o recado que está vindo desde o começo.
Né? Às vezes eu vejo pouquíssimos, mas tem gente que entra, assiste 10 segundos, 10 minutos, não entende. Acha que eu não tô falando do arcano. Gente, eu sempre tô falando do arcano. É você que não consegue ouvir, prestar atenção. Tudo é tarô. Tudo é tarô. Porque tarô, ele foi desenvolvido ali pegando as chaves da vida. Então, quando a gente tem essa compreensão, a gente faz essa ligação do tarô com tudo. Por isso que eu sou apaixonado por essa ferramenta. Mas eu não me limito a ficar tirando milhares de cartas. Porque eu consigo conectar o tarô com tudo. Conecte-se também com essa mensagem. Desde o início do vídeo de vocês, eu falei pra vocês, eu espero que essa leitura possa trazer pra vocês discernimento, que você possa aplicar na sua vida prática. Porque se você tá vindo aqui só pra você ficar recebendo um recado que você não vai utilizar pra nada, e você vai ficar parado esperando que as coisas caiam do céu, você já devia ter mudado de vídeo então faz tempo. Mas se você quer realmente efetuar mudanças na sua vida, então você entende que não é uma carta, e aí eu vou chamar de cartinha. Não é uma cartinha que vai mudar a sua vida. Agora, quando você entende o poder de um arcano, aquele que abre portas, aí você entende que ele tá vindo aqui para te trazer chaves. Mas quem vai passar pela porta é você. E eu tô dizendo isso porque essa situação, ela só vai ser resolvida se você fizer alguma coisa. Se você não fizer nada, ela vai continuar. E sabe-se lá para qual caminho ela vai. Então entenda que você que está me assistindo, você é o responsável pela sua vida. Não entregue o seu destino nas mãos do tarô. Não entregue os seus destinos nas mãos de uma pessoa que se diz taróloga. Porque ninguém vai ter esse poder de resolver sua vida. Não entregue seus destinos nas minhas mãos, nos meus vídeos. Receba orientações. Aplique na sua vida. Se fizer sentido para você. Se não faz sentido, discorda. Não utiliza, não aplica. Não tenta encaixar a leitura que não tem nada a ver com você. Para de sofrer, meu Deus, será que essa mensagem é pra mim? Será que essa mensagem não é pra mim? Ai, é meu signo, ai, não é meu signo. Oh, ouça o seu coração. Porque quem tá aqui até agora sabe do que eu tô falando. Os conselhos que aparecem numa tiragem, eles vão sempre poder utilizar nessa situação e em diversas outras situações. Você tá saindo daqui aprendendo que você precisa fazer uma gestão da sua emoção. Eu recebi uma informação, me gerou um sentimento, mas a forma como eu vou jogar isso pra fora, eu que escolho. Eu preciso fazer essa filtragem. Não é porque eu xingou que eu tenho que xingar. Não é porque gritou que eu tenho que gritar. Seja autêntico, seja você. E preza por que é importante na sua vida. Vamos aqui para um conselho do Oráculo dos Arcanjos. Oráculo dos Arcanjos, um conselho, então, para os taurinos e pessoas conectadas com esta leitura. Arcanjo Sandalfon, Vitória, suas orações foram ouvidas e atendidas, tenha fé. Olha lá. Uma mensagem pedindo para vocês aí terem mais fé. Então, muitos aí buscando uma resposta para lidar com essa situação, caçando milhares de vídeos, passando, e é o que eu falei para vocês agora, é isso que você tem que entender. A espiritualidade está se comunicando com você neste momento. Não fica buscando um vídeo que vai te entregar detalhadamente, passo por passo do que vai acontecer. É você que tem que fazer. Não adianta a gente orar e não praticar, não colocar em ação. Oração requer ação.
Então, nesse momento, perceba que você é o autor da sua vida e mude por você. Lembre sempre, gente, uma mente fraca é dominada pelo ambiente, mas uma mente forte domina o ambiente. Seja essa mente forte. Onde quer que você vá, leve luz, amor, reconciliação, paz. Esteja na frequência alta. Não fique abaixando sua energia. Essa situação vai ser resolvida. Dê o primeiro passo, como você puder. E entenda, principalmente, se o outro estiver naquele momento tolo, como eu falei, não vale a pena, sabe? É isso. E se você quiser, você pode fazer um atendimento particular comigo, né? Muitas questões emocionais que apareceram nessa leitura, né? A questão dos bloqueios emocionais, né? Os bloqueios emocionais, então as nossas crenças limitantes, tudo isso pode ser trabalhado. Eu tenho ferramentas aí práticas que eu utilizo com os meus atendimentos. Nos atendimentos ao vivo, a gente faz um encontro ao vivo, fica gravado. Eu te entrego uma ferramenta para você ficar utilizando, para ir desbloqueando, para ir limpando o seu inconsciente, limpando o seu subconsciente dessas emoções, sabe? Então, se você quiser mais informações sobre como funcionam as sessões de desbloqueio emocional, entre em contato aqui no link. Faça uma sessão de desbloqueio emocional, você vai ver o peso que isso tira das suas costas. Aonde a sua vida realmente começa a fluir. Quando você desbloqueia o seu emocional. Porque a emoção, ela é o líquido da vida, né? Ela é o líquido da engrenagem. E quando as nossas emoções não estão bem resolvidas, a nossa engrenagem ela vai se chocando, né? Como se fosse um aparelho mesmo, eletrônico. Então ela vai... Então a gente tem que fazer essa liberação, né? Despressurização, como eu falei. Então entre em contato comigo, me questiona sobre os bloqueios emocionais que eu te explico como funciona. Você vai ver como isso vai ser importante para você, para sua vida. E além disso, né, tem os atendimentos de tarô, tarô terapêutico, tarô divinatório, né, e a mandala astrológica também. Então entre em contato, pedindo informações que eu te explicarei com todo prazer, ok? E se você assistiu até aqui, eu só peço que como gratidão você deixe um like nesse vídeo. Deixe o seu like, compartilha com alguém que essa mensagem vai ser importante. Deixa um comentário também. Adoro ler os comentários de vocês. Leio todos os comentários. Nem sempre consigo responder todos eles, por conta da agenda mesmo. Mas pode ter certeza que se você comentou, eu li. Sempre vou ler com muito carinho, com muito amor. E tentar interagir na medida do possível com todos. Tá bom? Gratidão a você que esteve até aqui. Se lembra de se inscrever no canal, que daqui a pouco tem leitura nova. E se você não assistiu a leitura da semana passada, já aproveita e acessa aí no canal, porque sempre tem leituras novas, tá? Tem semana que tem 2 leituras. Enfim, assinem o canal, né? Assinem não. Se inscrevam no canal gratuitamente, para que você veja aí sempre que tiver novos vídeos. E lembra de uma coisa, né, gente? Tarô é energia. Então, a partir de agora, não se apeguem tanto aos signos, mas se apeguem à mensagem, se apeguem ao que o seu coração fala. Bate logo no vídeo, seu coração tá te chamando a atenção nesse vídeo, clica nele, vai assistir, que a mensagem vai estar lá, viu? Acima de qualquer coisa, acima de qualquer título de signo. Ok, gratidão a você que esteve até aqui. Opa, deixa eu apertar aqui. Meu mais sincero, muito obrigado. E nos vemos aí na próxima leitura. Gratidão.